the Gate 54. Olá, meu nome é Fabrício Kika e eu apresento De Fora Pra Dentro Especial Podcast. Venha comigo nesta viagem. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado. Olá galera, sejam bem-vindos. Nesse videocast de hoje nós vamos falar sobre a minha viagem ao Egito. Mas antes da gente falar sobre a viagem, tem uma coisa importante. A gente precisa voltar alguns anos para falarmos sobre essa minha ida ao Egito. Porque essa viagem, na verdade, começa quando eu visitei o Taj Mahal. Eu sou arquiteto e alguns anos antes dessa viagem ao Egito, eu estive na Índia, fiquei uma semana em Agra, onde está o Taj Mahal, e eu não estava preparado para o Taj Mahal. O Taj Mahal me emocionou de maneira muito profunda. É um prédio espetacular, é um prédio que te tira o fôlego, e por eu ter ficado uma semana, eu tive a oportunidade de visitar o prédio com diferentes luzes, em diferentes horários, diferentes ângulos, e todas as vezes havia algo especial no prédio. E quando eu estava indo embora de Agra, na minha última visita ao Taj Mahal, que foi uma visita que eu fiz num pequeno barquinho atrás do Taj Mahal, eu tive a sensação de que, como arquiteto, eu nunca mais me sentiria tão emocionado com uma obra como eu me senti com o Taj Mahal. A história do Taj Mahal vem num videocast específico, então aguardem. Mas eu queria que vocês soubessem disso. Eu saí deste prédio com a sensação de que eu nunca mais teria uma sensação como essa. A minha viagem para o Egito foi uma viagem planejada com muitos meses de antecedência e contou com uma parada em Istambul. E na ida para Istambul eu visitei os pontos turísticos principais, cheguei lá um dia de manhã, andei pela cidade, estive no lado de fora da famosa Hagia Sophia. A Hagia Sophia é uma obra também muito importante, construída no ano de 537, mas por fora não impressiona. Parece ter um aspecto, em algumas vezes, descuidado. Há uma mistura de estilos, de épocas. Os minaretes foram incluídos no século XVI. Não é uma obra que te chame a atenção, mesmo porque, se você não conhece Istambul, em frente à Hagia Sophia tem uma praça, e do outro lado da praça tem uma obra que é a Blue Mosque, a Mesquita Azul, que é espetacular por fora, por dentro também. Então, você não tem todo o impacto deste prédio. Porém, no dia seguinte, de manhã, eu fui o primeiro a entrar na Hagia Sophia, eu era o primeiro da filinha, entrei. E quando você entra, e quando eu entrei, eu novamente tive a mesma sensação. E não quero fazer uma comparação entre o Taj Mahal e a Hagia Sophia. Estou falando sobre a minha sensação. Quando eu entrei no prédio, eu tive a mesma sensação que eu tive poucos anos antes no Taj Mahal. Quando eu vi aquela luz vindo lá de cima, a altura do domo, é um negócio espetacular. Por dentro, eu senti novamente essa mesma sensação que eu sentia, que eu havia sentido alguns anos antes em Agra. E dessa vez eu estava convencido que eu não sentiria mais essa sensação. E depois de 10 dias em Istambul, eu fui. Haverá um vídeo aqui só para Istambul também. Eu fui para o Egito. Mas há um detalhe. Eu cheguei no Egito literalmente no meio da Revolução da Arábia, da Primavera Árabe. No meio da Primavera Árabe. E isso dificultou tudo. Dificultou a minha chegada
minha entrada no país, a imigração foi extremamente complexa. O que me salvou da imigração foi o fato de ser brasileiro. Uma das poucas vezes que ser brasileiro me ajudou na imigração. Eu cheguei na imigração, a imigração extremamente complexa, demoradíssima, horas, literalmente horas, estamos falando de 4 ou 5 horas para até ser inspecionado, digamos assim, pelo oficial de imigração. E eu era o único brasileiro, eu era o único não árabe naquele voo. E eu cheguei, o oficial perguntou: você veio fazer turismo aqui? Estamos no meio de uma guerra. Eu falei: estava planejado, né, parceiro? Ele não sei, nós não estamos aceitando turistas aqui. A hora que ele pegou meu passaporte pro brasileiro, ele abriu um sorriso e falou: Fábio Júnior, que era um jogador brasileiro que jogava no Al-Ahly. Ele não perguntou mais nada, me deu carimbo, mandou entrar e falou o seguinte: quando eu tava passando, ele falou: por favor, tome muito cuidado. Bom, depois de horas para passar na imigração, eu fiquei mais horas no aeroporto até arrumar um meio de transporte até a cidade, porque não havia táxi, não havia ônibus, não havia nada. Eu finalmente consegui entrar numa lotação, diria eu, e assim, com muita dificuldade, porque essa lotação era uma lotação só com locais, então a comunicação foi muito difícil. Mas enfim, entrei nessa lotação e fui até um lugar próximo ao hotel. Mas não, e na verdade nem era um hotel, era um albergue, né? Então as pessoas não conheciam o albergue, mas me deixaram numa região próxima, me apontaram onde é que era e eu passei, assim, tive que ir andando até chegar ao albergue. Era o único turista no albergue. E passei por várias barricadas militares, enfim, foi tenso. E se você não conhece o Cairo, ele é uma cidade muito densa, com ruas muito sinuosas, algumas muito ortogonal, uma malha urbana muito ortogonal e algumas vezes muito sinuosas. Enfim, finalmente eu consegui chegar no hotel no albergue, hostel, e perguntei como eu faria para ir até as pirâmides. E eles riram, falaram: não tem como, porque o metrô não está funcionando, não tem ônibus, não tem táxi, não tem como você ir. Era literalmente no meio da época da Revolução. O meu hotel ficava a 1,2 quilômetros da Tahrir Square, que é a praça onde estava acontecendo as manifestações. E a única coisa que eu tinha para fazer é ir àquela época onde ficava o Museu de Arqueologia. E para isso eu tinha que passar no meio da praça. Na minha primeira saída, no dia seguinte, para ir ao museu, eu, saindo desse hostel, eu me deparei com um time de imprensa da BBC de Londres. E eles me entrevistaram. Você é estrangeiro? Quase não tem estrangeiro no país. O que você está fazendo aqui? Eu falei: turismo. Aí o repórter desligou, me falou: você está fazendo turismo, você é maluco. E se vocês lembrarem, né, repórteres estavam sendo sequestrados, enfim, era um momento muito tenso. Eu falei: cara, eu conversei com o cara do hotel, ele falou que não tem nada contra estrangeiro, né, contra jornalista. Vou tentar aqui, vou tentar ser discreto e tal. Ele: nós estamos no hotel em frente, você vai até o museu? Eu falei: eu vou até o museu e volto. Ele falou: bom, na volta, me deu o cartão, fale comigo, a gente vai te entrevistar. Eu falei: tá bom. Bom, fui ao museu. Não tive problema nenhum, passei no meio da praça, literalmente cruzei a praça de fora a fora, a praça lotada, as pessoas lá, mas não houve nenhum problema, simplesmente haviam vários bloqueios como chama, blitz militar, enfim, tanque de guerra, tudo isso nas ruas, e obviamente não me deixavam tirar fotos, né? Eu também não queria correr esse risco. Cheguei no museu e fiquei lá, passei o dia inteiro no museu. E o museu tinha algumas pérolas da arqueologia mundial. Sem falar na coleção, que é algo assim estupendo. Tinha uma coisa muito legal. Em vários lugares havia um espaço, um pedestal,
e uma etiqueta dizendo o seguinte: aqui você veria a peça, sei lá, o machado do faraó Tutancâmon VII, mas essa peça foi roubada das nossas terras e está em exposição no Museu de Paris ou no Museu de Londres. Cara, eu achei isso sensacional. Sensacional. Vários pedestais com esse tipo de descrição. Eu achei isso fantástico, fantástico, né? Enfim, voltei ao hostel, encontrei a imprensa lá, o cara da BBC, o cara foi me entrevistar e o cara começou assim: Fabrício, qual foi o risco que você correu? Eu falei: nenhum. Mas como nenhum? Eu falei: não, nada, fui lá, passei, falei até com os manifestantes, me perguntaram. Falei: sou turista vindo ao museu. Não tive problema nenhum. E os caras falaram: nenhum tipo de problema, nenhum tipo de problema. E assim, a praça estava completamente tomada por manifestantes, mas pacificamente ocupando a praça. Não havia quebra-quebra ou destruição. E o museu ficava nos corners da praça, né? Ficava num dos cantos da praça. Você tinha a praça central e ali o museu, não tive problema nenhum. E o repórter insistindo: mas não teve nenhuma... Foi ameaçado? Não. Correu algum risco? Não. Ele forçando para que eu dissesse que eu tinha tido algum problema, não tive problema nenhum. Mas, infelizmente, o problema que eu tive foi outro. Eu estava ali para fazer 2 viagens. Eu sairia dali, eu iria a Alexandria e iria até o Vale dos Reis. E, obviamente, até as pirâmides. Só que as pirâmides ficavam a 15 quilômetros do meu hotel. Não dava para ir a pé. Não tinha como ir a pé. Então, eu cheguei para os caras do albergue e falei: como é que eu vou fazer aqui, cara? As estradas estavam fechadas, ou seja, eu não podia ir para Alexandria, não podia ir para o Vale dos Reis. Eu falei: como é que eu vou fazer aqui? Aí o cara do albergue falou: cara, eu te levo lá. Eu te levo até pirâmide. Só tinha eu e ele no hotel, no albergue, não tinha mais ninguém. Eu falei: legal. Quanto você vai me cobrar? Ele: quanto você quiser pagar. Eu falei: cara, quanto? $30? Ele falou: $30 é muito, dá $15. Eu falei: tá bom. E como é que você faz? Eu falei: eu te levo lá, você passa o dia lá e você volta. Eu falei: tá bom, justo. Então amanhã de manhã, combinado, tal. Dormi no dia seguinte, né? Levantei, fui até a recepção, falou: não vou poder te levar, quem vai ser meu primo. Eu falei: tá bom. Não gostei muito, mas falei: tá bom. E aí eu pude perceber a extensão do que era essa revolução, né? Porque entrei num carro, caindo aos pedaços, e nós fomos rodando pela cidade, desviando das barricadas e dos... né? E vimos aí sim, mais além da praça, algumas áreas mais tensas, com conflitos, policiais se empurrando. A gente saiu às 6 horas da manhã e a gente chegou, cruzou o rio 2 horas depois. Giza fica do outro lado do Rio Nilo. E quando você chega em Giza, ela tem um aspecto diferente. Giza, eu vou mostrar uma imagem para vocês, mas se você não estiver só nos ouvindo, eu descrevo para vocês. Giza tem um gabarito mais baixo, ou seja, os prédios têm menos andares, mas é mais denso. É mais denso, as ruas são mais estreitas, então você não tem uma perspectiva como você tem no Cairo, que é do outro lado do rio. Então a gente rodando, né, aí chegamos em Giza, e o inglês desse meu motorista, digamos assim, era um inglês muito quebrado, não era um inglês fluente. Não tinha muita conversa, não tinha muito diálogo. E no meio de uma ruazinha, numa vielazinha, dobra pra direita, dobra pra esquerda, dobra pra direita, dobra pra esquerda, ele olha pra mim, ele diminui a velocidade e fala: like it, gosta. Eu falo: cara, do que você tá falando, né? Gosta. Uma das características desses dias que eu estava, eu não sei se acontece todos os dias, mas nesses dias que eu estava em Giza e no Cairo, no Egito, havia uma névoa permanente na cidade que só se dissipava por volta das 11, meio-dia, até as 2 da tarde. Depois à noite voltava, era inverno, uma névoa comum em grandes cidades, mas provavelmente piorado com poeira do deserto. Então você tinha essa névoa, e de manhã havia essa névoa.
Então a gente nessa ruelazinha com essa névoa, o motorista dizia, like, eu não entendi, eu falava, like. Aí ele para o carro e aponta para frente. Quando eu levanto a minha cabeça, sobre a névoa havia a ponta da pirâmide. Tudo aquilo que eu havia sentido no Taj Mahal, em Hagia Sofia, eu senti novamente. A ponta da pirâmide surgindo, assim, esplêndida, literalmente sobre a névoa. Aquilo me deixou sem fala. E foi uma coisa, assim, extremamente impressionante, porque a névoa era tão grossa que você realmente não conseguia ver a pirâmide. Então, de longe, você conseguia ver o topo dela surgindo sobre a névoa. E aquilo foi, assim, simplesmente espetacular. Chegamos ao complexo onde ficam as pirâmides, e esse complexo onde ficam as pirâmides é curioso, porque ele fica... você tem aquelas imagens do deserto, né? As pirâmides isoladas, sozinhas, né? No meio do deserto, mas na verdade essas pirâmides elas ficam cercadas pela área urbana, né? Pela área urbana de Giza, você tem as pirâmides, em volta você tem as cidades, tem até um lugar famoso, né? Em frente às pirâmides tem um Pizza Hut que as pessoas comem e olham para as pirâmides, enfim. A questão ali, para mim, que foi extremamente importante, se deu ao fato de eu ter feito essa visita ao complexo das pirâmides sozinho, né? Não havia ninguém. Eu tive a oportunidade de visitá-las completamente sozinho. Claro, completamente sozinho é um pouco de exagero, obviamente, mas na maior parte das imagens que eu fiz, não havia outra pessoa que não fosse um guia turístico sozinho, isolado, não tinha ninguém. Era eu nas pirâmides, completamente sozinho. Completamente sozinho. Eu podia ir aonde eu quisesse, fazer o que eu quisesse, porque não havia ninguém na paisagem. Enfim, a minha experiência no Egito, e aí obviamente, foi um momento muito marcante na história do Egito, né? A queda do Hosni Mubarak. Enfim, várias coisas importantes aconteceram naquele período. E assim, é triste dizer, mas eu me beneficiei desse momento porque tudo foi mais barato, tudo foi mais simples. Eu tive essa experiência que pouquíssima gente vai ter de visitar as pirâmides praticamente sozinho. Eu era o único turista no meio da Revolução visitando as pirâmides. Não havia ninguém, era eu e as pirâmides. E foi uma experiência tão marcante que o motorista veio me pegou quando fechou o complexo às 5 horas da tarde. Nós chegamos de volta ao hotel às 9 horas da noite. E aí eu conversei com o cara do albergue, né? Eu falo hotel, mas é hostel, né? O albergue mesmo. Conversei com ele e falei, cara, eu preciso voltar lá no dia seguinte. No dia seguinte foi exatamente a mesma coisa, sozinho novamente. Pouquíssimas pessoas. Apenas os guias e assim, oferecendo, quer dar uma volta de camelo por $1. Obviamente eu não fiz, não é muito o meu perfil, mas novamente, por 2 dias eu tive essa experiência de ficar sozinho, absolutamente sozinho, nesse lugar mágico, fantástico. E pela terceira vez na minha vida como arquiteto, eu me senti emocionado diante de um prédio. Eu sei de todos os problemas como foram construídas, a questão da escravidão, enfim, tudo isso é pesado e ponderado e é considerado, mas estou falando da impressão como arquiteto do resultado final. E o resultado final é deslumbrante. Eu espero que quando vocês forem visitar as pirâmides, você tenha uma experiência tão mágica, tão fantástica quanto essa que eu tive.
difícil, espero que até que você não tenha, porque foi no meio de uma revolução contida ali com os egípcios, durante a semana que eu fiquei no Cairo, tirando a dificuldade de me deslocar, porque não havia ônibus, não havia metrô, havia muitas paradas, muitas blitz militares. Tirando isso, eu não tive problema nenhum. Eu sei que algumas pessoas sofrem com trapaças, eu não tive problema nenhum, só tenho elogios ao povo egípcio, e essa experiência me deu prazer de compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso videocast. Se liga aqui, até o próximo.